Segunda-feira desse inverno aqui em São Paulo, o tempo começou assim muito frio. Vamos dar uma olhada na nossa janela. Olha só, eu acho lindo, tudo cinza, aquele frio gostoso. Eu adoro essa temperatura, 17 graus hoje aqui em São Paulo. A mínima hoje pode chegar durante o dia aos 14 graus. Delícia de tempo. Pena que nem todo mundo acha assim. Muita gente reclama do frio porque fica resfriado, fica gripado, fica com o nariz escorrendo. É um problema mesmo. Às vezes não tem um lenço perto, com o nariz escorrendo, coisa desagradável. Isso no inverno acontece muito. Aí o que faz? Tem que fazer isso, né? Para disfarçar. Agora, sabia? Nós vamos aprender isso hoje. Fazer isso pode causar sinusite. Por que isso acontece? Vamos falar sobre esses problemas da voz no inverno, como se proteger? Para isso nós temos hoje aqui nossa consultora, nossa especialista, doutora Ana Escobar, participando conosco. Bom dia, doutora. Bom dia, bem-vinda. Tudo bem? Feliz inverno para a senhora, doutora Ana. Adoro o frio também. Ah, tá bom. É isso aí. Temos também junto com a doutora Ana uma dupla que combina bastante. A doutora Tani, que está sempre conosco, otorrinolaringologista. Bom dia, doutora Tani. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ana. Ótimo. O programa hoje vai ser divertido. Doutora Ana, é verdade, quando a gente não sua o nariz direito, não tem um lenço perto, aí isso pode causar sinusite? É verdade, Fê, é verdade, gente. Nunca a gente deve ficar inspirando essa secreção, inspirando. É melhor pegar um lencinho e botar para fora. Vamos ver por que isso acontece? Vamos ver. Vamos lá. Então, quando a gente inspira essa secreção, olha, dá pra gente ver aqui, o ar normal, ele tem que entrar, vai pro pulmão, volta. Essa aqui é a respiração normal. Aí, o que acontece? Quando a gente começa a inspirar demais essa secreção, olha, vai juntando secreção aqui nessa região aqui do nariz, olha, vai ficando cheio de secreção. E essa secreção, ela vai naturalmente sendo contaminada com algumas bactérias, ela fica espessa, é aquela secreção que vai ficando amarela, depois vai ficando verde, quer dizer, ela está cheia de bactéria e isso predispõe a várias infecções, inclusive a sinusite. Nunca fazer isso, pessoal. Solução, então, ande com um lenço descartável. Descartável. E jogue fora depois. Jogue fora imediatamente e lave as mãos depois, né, doutora? Exatamente. Bom, a gente tem para a doutora Tani uma pergunta da internet. Esse assunto tem muitas dúvidas sobre ele. Yuri tem a dúvida, olha, o refluxo prejudica a voz? Como evitar esse problema? Nesse frio tem o refluxo que prejudica e tem a voz anasalada naturalmente por causa de todos esses problemas, doutora Tani. Com certeza, o refluxo é uma das coisas que acaba mudando a voz ao longo do tempo e para a gente evitar isso, ainda mais nesse frio, que é a época de chocolate quente, né, que todo mundo vai procurar pão de queijo, né, lembrar que algumas coisas alimentares acabam fazendo muito mal e fazendo com que o ácido do estômago acabe voltando para a garganta. Então, garganta queimada não aguenta e a voz acaba sendo mudada por causa disso. Vamos mostrar aqui, deixa eu passar aqui, com licença, doutora Tani, vamos mostrar por que a voz fica anasalada, fica falando assim, é desagradável demais e quando a gente deita para dormir, fica pior. Pior, com certeza. Imagina o refluxo, ou tudo que a Ana já explicou aqui, que vai juntando um monte de secreção que eu vou colocando aqui, umas secreções aqui no nosso nariz, está tudo entupido, seja aqui dentro do nariz, como aqui por fora, onde a sinusite vai também se formando, aqui perto do canto do olho e na testa. Nos seios da face. Nos seios da face, exatamente. Imagina que tudo isso está ocupando um espaço que é para o ar e entrando naturalmente. Então, toda essa mudança do arcabouço aqui da boca, do nariz, vai fazendo com que a voz mude ao longo do tempo. Então, a voz pode ficar fanhosa, né, ou anasalada. Fora a dor de cabeça, o mal-estar geral que tudo isso causa, né, doutora? Exatamente, exatamente. Pergunta da internet sobre esse assunto aqui, muita gente querendo entrar na nossa conversa. Marília, sempre que fico gripada, perco a voz. Por quê? Antes de perder a voz, ela certamente fica rouca. Exatamente, porque tanto o vírus da gripe ou do resfriado, as bactérias da sinusite, acabam inchando, provocando uma inflamação, inchando as nossas cordas vocais, a faringe e a laringe, e com isso a voz acaba mudando. Bom, para falar sobre o trabalho, o cuidado que a gente deve ter com a voz nessa época do ano, não são poucos cuidados, não. A voz precisa de cuidado quando o frio aparece. A gente vai ter aqui uma fonoaudióloga que está participando conosco pela primeira vez, é a Renata Ferreira. Vamos receber a Renata aqui. Oi, Renata, tudo bem? Bem-vinda, tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vinda, doutora Ana, doutora Tani. Bom dia, tá aí a Renata. Bem? Bom, eu sei que fonoaudiólogo não gosta que a gente nem faz assim...
nem isso a gente deve fazer. No inverno, isso piora também a situação da voz? Piora, fica com mais secreção nessa região das pregas vocais e aí dá essa vontade de fazer esse pigarro. Só de falar que não pode, já estou querendo fazer. É importante evitar fazer esse movimento muito forte ou engolir a secreção quando ela aparecer ali nessa região das pregas vocais ou pigarrear suavemente. Então vai fazer um para expelir. Com educação. Com educação. Com educação, como por exemplo, faz sempre tudo a doutora Márcia Portielli, que está mostrando pra gente dicas do inverno, a saúde no inverno. Teve lá em Campos do Jordão, foi um sucesso, parou o trânsito e agora a gente vai ter uma dica da doutora Márcia sobre cuidados importantes, sabe com o quê? Com os pés. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Os pés são a base de tudo, mas nem sempre cuidamos deles como eles realmente merecem. No inverno queremos ficar com os pés bem quentinhos, afinal ninguém quer passar frio. Mas cuidado, esses ambientes mal ventilados e muito úmidos pode levar à proliferação dos fungos. Evite então ficar muito tempo com os sapatos fechados, muita bota, muito tênis, senão pode vir uma surpresa, as micoses, frieira, pé de atleta. Para evitar tudo isso, seguir algumas dicas é fundamental. A escolha da meia, por exemplo, o material deve ser 100% algodão. Os pés vão ficar aquecidos e bem secos. Outra dica importante é após o banho, mantenha os seus pés secos. Precisa usar uma toalha de banho ou um secador de cabelo se você estiver com um pouco de pressa. É isso. Na moda, com os pés bem aquecidos e com muita saúde no inverno. Muita saúde. Olha, importante isso, enxugar bem os pés, tomando banho no inverno, porque a gente fica com frio, não vai dar muita atenção na hora de enxugar os pés. Exatamente. Coloca logo a meia porque está fazendo frio, e isso é errado, tem que dar uma atençãozinha, né, doutora Ana? Com certeza absoluta, porque essa aguinha que fica lá predispõe à proliferação de alguns fungos. Ainda mais porque a gente tende a cobrir muito o pé por conta do frio, do inverno, fica com aquela aguinha lá e micose não acerta. Agora estamos falando de água, é preciso falar que a água faz muito bem. A água, o solvente universal, ela é maravilhosa, principalmente para esses problemas que a doutora Tani falou, a doutora Renata também, esses problemas da voz, a rouquidão, a sinusite. A água sempre no inverno a gente costuma esquecer. Com certeza, e até porque tem gente ligando isso aos pés, tem gente que fica com o pé descalço no frio, já começa com a voz rouca, o nariz entupido rapidinho. É como se tivesse uma ligação direta entre pé e essa região aqui para algumas pessoas. Tem outra coisa curiosa também, que a doutora Renata estava lembrando. Quando a gente fica com frio, quer logo agasalhar o pescoço, põe um cachecol, a gente falou que isso é importante, porque evita até dor de cabeça, porque tem os músculos aqui que estão ligados com essa região do pescoço e a cabeça. Tenso, fica tudo tenso. É bom agasalhar, mas com folga. Não dá para ficar muito apertado, porque isso atrapalha a voz, a pessoa consegue falar direito, não é? Causa uma tensão nessa região, aí não vai conseguir produzir a voz naturalmente. Então, gravata apertada, viu a Márcia como estava chique com aquele lenço aqui? E ela não estava apertada, ela estava com um lenço chique. As mulheres também gostam de apertar muito, as calças apertadas. E isso pode atrapalhar a voz, pode causar problemas na voz, eu não sabia disso. Porque pode atrapalhar essa musculatura da respiração, que é necessária para a produção da voz também. Então... E além disso, quando a gente usa coisas muito apertadas, você pode até favorecer o refluxo. Aí, como a Tani falou, você favorece o refluxo, aquele ácido sobe, atrapalha tudo. Mais ainda, o frio diminui muito as defesas naturais que a gente tem aqui, diminui o batimento dos cílios, que é uma defesa fantástica que a gente tem, não é, Tani? E aí o que acontece? Favorece também a proliferação de bactérias. Dica de ouro para essa nossa conversa aqui: proteja o pescoço, mas não aperte muito, que o pescoço precisa de um espaço para ser ele, pescoço, enquanto pescoço. Pescoço e pés. Proteja pescoço e pés quentinhos. É a dica do inverno. Agora eu queria convidar a doutora Ana para falar assim, 3
um prato de trigo para 3 tigres tristes. Como que é? Um prato de trigo para um trigo triste. Não dá para saber, né? Eu já confundi. 3 pratos de trigo. Olha, se você não consegue falar isso, não é porque você tem língua presa, não. Mas quem tem língua presa tem muito mais dificuldade de falar isso, né? A Marina Araújo fez uma reportagem sobre esse problema que atrapalha muita gente. Marina, você tem língua presa? Vamos ver. Irmão, eu juro que eu não queria te ferir. Igmão, eu julgo que eu não queria te ferir. Esses R's aqui da frase ficaram meio estranhos, né? Pois é, isso acontece quando a pessoa tem língua presa ou língua presa. Você tem? Já teve? Conhece alguém que tenha? Eu, pelo menos, conheço várias pessoas. No português, nós temos mais de um R. Você tem o R do carro, que é lá atrás. Rádio, que é lá atrás. Esse R não tem problema. O problema é aquele R que está na frente. Arara, careca, árvore, trator, trem. Esse R fica prejudicado. Alguns se incomodam de ter língua presa, outros não. O importante é saber que existe tratamento para esse problema. O problema é causado pelo freno, essa membrana que prende a língua no chão da boca. Ela se forma no bebê lá pelo 3º mês de gestação. Essa membrana, num determinado momento, ela começa a soltar para liberar a língua. Então a língua vai poder soltar para poder ir para a direita, esquerda, para cima, para poder mamar, para poder falar bem. Então ela tem que estar solta do chão da boca. Mas nem sempre o freno fica no lugar certo. Ele tem que ficar no meio da língua e no meio do chão da boca. Isso é o frênulo normal. Mas se ele estiver muito na frente, na ponta da língua, ou se for curto demais, o jeito de pronunciar as palavras fica prejudicado. Como a língua não eleva a pontinha, sai rara, careca, trem, fica alterado. O L também se altera. Por quê? Porque eu vou falar lá, eu também tenho que levantar a língua. Então nem sempre eu consigo. Então eu posso falar lá, lá. Eu posso mudar para me adaptar para chegar lá. Tem alguns testes que podem confirmar se o freno está no lugar errado. Um deles é, vamos abrir a boca e levantar a língua em direção aos dentes, atrás dos dentes, mas sem encostar no dente, que seria isso aqui. O que eu vou ver? Uma língua bem redondinha lá em cima. Visualmente também dá para perceber a língua presa. Quando o frênulo é muito pequeno ou fica bem na ponta, a língua fica com esse V, como se fosse um corte. E se o frênulo for curto, a ponta da língua fica assim, ó, em forma de coração. Ou então, de vez ela tá redondinha, ela pode estar mais quadrada, mais retangular. Então ela tá deformada na sua elevação. O outro teste tem a ver com o movimento da língua. É você levar a língua para um lado e para o outro. Por quê? Quando você vai para um lado e para o outro, o movimento é simétrico. Mas se o freno está aqui embaixo, segurando, eu vou para um lado de um jeito e para o outro de outro. A fonoaudióloga diz que os meninos têm mais problemas com o frênulo do que as meninas. E que a má formação é hereditária, ou seja, coisa de família. O ideal é tratar ainda na infância, com exercícios ou com cirurgia. A Francisca sofreu 29 anos. A minha maior dificuldade é falar o L. Na escola, os meus colegas começavam a rir, na faculdade também. Tinha até alguns professores que me corrigiam. Olha, você tem que falar correto para você conseguir um emprego. E assim, eu ficava oprimida com isso. Ela começou o tratamento primeiro com exercícios. Lê, lê, lê. Isso, com I. Li. Aí a Francisca fez a cirurgia e depois retomou os exercícios. O resultado é que ela está falando bem mais claro. E agora vamos tentar uma palavra? Lápis. Lápis. Muito bem. Leite. Leite. Lua. Lua. O Lua tá lindo, com o U saiu muito bom, hein? Nada melhor do que procurar ajuda. E foi isso que eu fiz. Procurei ajuda e tô aqui fazendo os exercícios e acho que cada dia que passa eu vou melhorar mais. Muito bem, ajuda e informação, isso faz muito bem para a saúde. A boa notícia é que com esse problema que atrapalha tanta gente, a solução é praticamente relativamente simples, doutora Tani.
Sim, a gente pode pegar, dependendo da idade da criança, né, ou do adulto, como no caso aqui da reportagem, a gente levanta a língua aqui, existe um instrumento para isso, e a gente vê o tamanho desse freio. Olha aqui, a língua com liberdade consegue chegar no céu da boca essa direitinho. Essa língua que a gente está mostrando, ela não consegue chegar até o céu da boca, porque ela está presa. Ela está presa. Então, a gente consegue fazer uma cirurgia que é simples, fazendo um picote aqui, com um corte aqui nesse freio, e deixando ela com mais liberdade de chegar até o céu da boca, fazer os exercícios completos. Uma cirurgia tranquila? Tranquila, anestesia local? sangra pouco, dá para fazer com anestesia local, né? Dá para fazer em criança com a mãe segurando, às vezes no ambulatório. Esse trabalho, ele é conjunto com a fono e com a otorrino, doutora Renata? Exatamente. Depois do corte, a gente trabalha essa língua para ter mais força e para posicionar no local certo, que é atrás dos dentes, né? Os exercícios são fundamentais antes e também depois da cirurgia? Também depois. Para começar a falar palavras simples, né? Lua. Isso. Exatamente. E sabe o que é interessante, gente? É que com o exame clínico pediátrico na criança pequena, a gente já pode identificar se a língua tem esse frênulo para curto ou não, e aí antes da criança aprender a falar, a gente já resolve o problema e evita todos esses problemas. Por isso que é importante levar no pediatra, né? E fazer o exame, inclusive, da linguinha. Dá para imaginar como é constrangedor esse problema. A gente viu que a Francisca, na reportagem, ela chega até a chorar quando fala sobre isso. Na segunda-feira é dia da gente ver a série que a Mariana Ferrão, que volta amanhã das longas férias, amanhã ela está conosco, ela fez agora uma reportagem falando sobre o problema que algumas pessoas têm na empresa de dicção, problemas de fala, e empresas que trabalham com fonoaudiólogas para resolver isso. Vamos ver qual é a missão de hoje? CPF do senhor? 60? E o nome do senhor, por favor? Isaías Assunção. Imagina você ter que trabalhar 6 horas todos os dias com atendimento ao cliente e ter dificuldade de não conseguir falar algumas palavras simples, como serviço e CPF. Imagina ter que enfrentar isso todo dia, ter essa dificuldade para ser compreendido por quem está do outro lado da linha. A Mariana passou por isso durante 1 ano e meio. Eu atendia o cliente, ele não entendia e eu tinha que repetir algumas palavras. Então, por exemplo, S de Sabrina, por exemplo. Então, essa era a minha maior dificuldade, a comunicação, que não era muito clara, então não havia um entendimento. Como é que você se sentia tendo que repetir algumas palavras? Qual era a sensação? Que na verdade você deixa de passar uma confiança para o cliente, então você se sente com uma baixa autoestima. Então você sente que o cliente não está confiando no que você está falando, então consequentemente uma estima baixa. Até os colegas de trabalho reparavam. Você percebia que ela ficava aflita com essa dificuldade? Sim, ficava aflita e cansada, porque ela se esforçava para a palavra sair, a palavra não saía. A vida da Mariana começou a mudar quando a fonoaudióloga que acompanha os atendentes da empresa identificou o problema. Ela não conseguia pronunciar sons de S, de Z, de C, C cedilha e alguns gerúndios como comendo, indo, trabalhando. Além disso, ela tinha uma respiração oral acentuada. Ela respirava pela boca. Pela boca. E possuía uma musculatura ororal hipotônica. O que é isso? É um músculo dela de lábio, de língua, eram flácidos. Tão flácidos que até o rosto dela era diferente. A gente sabe, né, que os lados do nosso rosto não são idênticos, mas no caso da Mariana, essa assimetria era bem acentuada. Ela passou por uma cirurgia para correção de desvio de septo e teve que fazer muitos exercícios com a fono. Hoje você se sente mais bonita até? Sim, antes havia diferença dos lados, um era maior que o outro. Algumas pessoas não percebiam, outras já notavam. Mais bonita e muito mais confiante. E não é só no trabalho, não.
ao realizar uma compra, ir ao banco, fechar um financiamento, por exemplo. A comunicação é mais clara, as pessoas prestam mais atenção, elas entendem melhor o que eu falo. Depende do funcionário, no caso a Mariana, assim, ter boa vontade, ter um interesse, ela quis mudar. Então a gente orienta. O sucesso do acompanhamento é muito dela, né? Vamos conferir? A gente trouxe algumas palavras aqui que eu acho que você tinha dificuldade para falar e que eram palavras que faziam parte do seu cotidiano. CPF, por exemplo, era uma palavra que você tinha dificuldade? Sim. Fala pra gente, então. CPF. Passou no teste e nem sentiu nada, né? Como é que você se sente agora? Hoje, mais segura, né? Com uma estima elevada e mais tranquila para realizar um atendimento. Com o acompanhamento da fonoaudióloga, todos os funcionários do call center estão usando melhor a voz. E isso reduziu o número de faltas ao trabalho. O instrumento de trabalho deles é a voz, então isso prejudicava muito, além do funcionário, também a central de atendimento. O atendimento melhorou e ainda por cima as despesas com saúde caíram muito. Economiza porque nós não temos gasto com seguro, saúde, e consequentemente a gente pode continuar oferecendo o benefício. E o pessoal do RH me contou que está querendo que você trabalhe mais horas por dia. Muito contente também. Muito bom, né? A ideia agora é expandir o programa para outras áreas da empresa para que mais gente possa mudar de vida como a Mariana. Agora, eu vi que quando a gente terminou de entrevistá-la, você foi lá e falou para ela assim, ai, parabéns! Dá um orgulho? Muito orgulho de ver a melhora, a mudança e o que isso significa, não só para ela, mas para mim também e para a empresa, né? Todos nós lucramos com isso. A voz é um importantíssimo cartão de visitas, né? Voz, importante mesmo. A gente está falando da saúde da voz, cuidados importantes para cuidar da voz. Um problema sério que afeta não só a voz, também a estética e outras coisas mais é o lábio leporino. Aqui em São Paulo, no interior, em Bauru, tem um centro de tratamento que é referência, é modelo no Brasil inteiro e a gente vai ver numa reportagem agora do Juliano Tamura como é que ele funciona. Alisson nasceu com uma fenda na boca, a fissura lábio-palatina. Em poucos dias, a família que morava no Espírito Santo procurou atendimento no centrinho da USP, em Bauru. Tinha 13 dias e a primeira cirurgia dele foi com 6 meses. Ele já passou por cirurgias plásticas, odontológicas e sessões de fonoaudiologia e ainda vai continuar o tratamento por mais 4 ou 5 anos. Agora mais o tratamento odontológico, uma cirurgia no nariz e uma que é a mais séria, que é uma cirurgia ortognática, que ajeita o maxilar, arruma o maxilar. As fissuras mais comuns são as do lábio e da gengiva. As mais complicadas podem comprometer a dentição, a fala e até a audição. A única coisa que a gente sabe é o paciente que é fissurado, ele pode ter um filho fissurado. Agora, por que ele nasceu com a fissura? Até hoje a ciência não explica. A incidência das fissuras lábio-palatinas no Brasil é de um caso para cada 650 crianças. E o ideal é fazer a primeira cirurgia aos 3 meses de idade. Depois das operações, é melhor que a criança continue mamando no peito, se conseguir. A Keila veio de Minas Gerais com a filhinha de 4 meses, que nasceu com a fissura. Você chega aqui achando que é um caso particular quando acontece com você, mas aí quando você chega aqui você vê que é bem comum e que o seu problema não é tão grande assim. O centrinho recebe pacientes de todo o país. Por ano, em média, são realizadas aqui 4.000 cirurgias de fissuras lábio-palatinas. Mas só a cirurgia não basta. O atendimento odontológico e as sessões de fono são fundamentais. Nenhuma cirurgia é capaz de corrigir sons, né? Cabe à fonoaudióloga trabalhar junto com o paciente, fonema por fonema, né? Existem vários mitos relacionados à fissura lábio-palatina. E um dos mitos é esse, né? A criança tem um defeito na boca, então ela não é capaz de falar. E isso não é verdade. Graças ao tratamento do centrinho, hoje tem uma qualidade de vida excelente. Minha fala é perfeita, não tenho do que reclamar. Minha vida é perfeita.
Tá, então, trabalho em Bauru, referência no Brasil inteiro para o tratamento do lábio leporino. Dia 24, dia de São João. A gente falou antes do intervalo. Dicas importantes para quem vai soltar os fogos de artifício e para quem... Olha os fogos aí! Ei, viva São João! Flavinho em sintonia. E aí? O que faz, doutora Tani? Quando você está perto ali, tampa o ouvido, já é o bastante? Tampar o ouvido é importante, o protetor, e quanto mais longe os fogos puderem estar de você, melhor. Então, uma dica é colocar lá no cabo de vassoura, do rodo, aumentar a distância de você dos fogos e sempre tampar o ouvido, porque além do barulho para a voz, também é problemático para o ouvido. O que pode acontecer, uma exposição tão grande assim, num barulho tão forte e tão contínuo? Então, algumas pessoas que têm os ouvidos mais frágeis ficam com zumbido ou com perda de audição, que pode ser temporária, depois da festa passa, ou então permanente. Tá bom, cuide do seu ouvido para o próximo São João, para ouvir tudinho. É isso né, aí, doutora Ana? Com certeza. Muito obrigado, doutora Tani, Renata, doutora Ana, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta já com a feliz presença da Mariana Ferrão. Ah, que alegria! Fique com a Fátima Bernardes. Até amanhã, uma boa semana, um bom inverno.